Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje o papo é sobre, bom, a base da eletricidade mesmo. Tensão, corrente, resistência. Conceitos fundamentais, né? A gente ouve falar, mas nem sempre fica claro o que é cada um. Exato. Parece meio etéreo, sei lá. E a ideia aqui é justamente clarear isso, sabe? A gente está se baseando naquele material do Senai, Fundamentos da Eletrotécnica. Um material bem sólido, por sinal. Pois é, queremos entender o que são essas grandezas e principalmente como elas se relacionam, conectadas por uma lei bem famosa. Ok, vamos desenrolar isso. Vamos lá. Para começar, acho que faz sentido ir lá na origem de tudo, né? Na estrutura da matéria, nos átomos. Com certeza. A eletricidade está toda ligada ao comportamento dos elétrons, basicamente. Aquelas partículas com carga negativa que ficam ali, girando em volta do núcleo. Lembro das aulas de química, a evolução do modelo atômico. Dalton, Thomson, Rutherford. Isso, a visão foi mudando. Mas o ponto-chave para a gente aqui é: os materiais são feitos de átomos, e esses átomos têm cargas elétricas. Prótons positivos no núcleo, elétrons negativos na avatrosfera. E são esses elétrons que podem se mover, certo? Pelo menos em alguns materiais. Exatamente. Aí que entra a ideia de carga elétrica. É uma propriedade fundamental da matéria. Temos a positiva e a negativa. E aquela regra básica, opostos se atraem, iguais se repelem. Essa mesma. É o princípio da atração e repulsão. Essa interação entre cargas é a força motriz por trás de quase tudo em eletricidade. E como a gente mede essa carga? Tem uma unidade para isso? Tem, sim, é o Coulomb, símbolo C. E olha, é uma unidade grande. Um Coulomb é a carga de mais ou menos 6,25 quintilhões de elétron. Elétron pra caramba. Nossa, é muita coisa mesmo. É, sim. E outro ponto importante é o princípio da conservação das cargas. A carga elétrica não some nem aparece do nada. Ela só muda de lugar, se transfere. Entendi. Então temos as cargas, principalmente os elétrons, que podem se mover em certos materiais, tipo metais, mas o que faz eles se moverem de forma organizada? Tipo um fluxo, o que dá o empurrão. Boa pergunta. Aí que entra o primeiro conceito-chave. A tensão elétrica. Pode pensar nela como uma pressão elétrica. Pressão, tipo pressão da água num cano. Exato. Pensa numa caixa d'água. Quanto mais alta ela tá, maior a pressão lá embaixo na torneira, certo? A tensão elétrica é parecida. É uma diferença de nível de energia elétrica entre dois pontos. Ah, também chamam de DDP, né? Diferença de potencial. Isso, DDP. É essa diferença que cria um desnível elétrico. Sem essa diferença, os elétrons até podem se agitar, mas não vão ter uma direção preferencial para fluir. É como uma bola numa superfície plana. Ela não rola para lugar nenhum. Mas sem inclinar a superfície. Aí ela rola. A tensão é essa inclinação elétrica. Ela cria um campo elétrico que empurra as cargas. Legal. E a unidade para medir essa pressão, ou inclinação? É o volt, símbolo V. A grandeza em si, nas contas, a gente usa U, V ou às vezes Z. Aquela pilha comum que a gente compra, de 1,5 volts, Sim. significa que a diferença de potencial entre o polo positivo e o negativo dela é de 1,5 volts. É essa pressão que está ali pronta para agir quando você fecha o circuito. E para medir isso num circuito real, como faz? Usa-se um aparelho chamado voltímetro. E aqui tem um detalhe crucial. Ele sempre é conectado em paralelo. Em paralelo, como assim? Significa que você conecta as pontas de prova do voltímetro nos dois pontos entre os quais você quer medir a diferença. Ele fica ao lado do componente, medindo a diferença de pressão entre a entrada e a saída dele, por exemplo. Ele não entra no meio do fluxo. Entendi. Ele mede a diferença entre os pontos. Faz sentido. Ok, então a tensão em volts é a força à pressão. E o movimento que essa pressão causa, o fluxo mesmo das cargas, isso é a corrente elétrica. Perfeito. Se a tensão é a pressão da água, a corrente elétrica é o fluxo de água. Quantos litros por segundo passam ali? A vazão. Exatamente.
A corrente elétrica que a gente representa pela letra I é esse movimento ordenado das cargas elétricas passando por um condutor. A unidade dela é o ampere, símbolo A. Ampere? Já ouvi muito esse termo. O que significa 1 ampere? 1 ampere significa que um coulomb de carga, lembra daquele número enorme de elétrons? Está passando por um ponto específico do fio a cada segundo. É uma medida de intensidade desse fluxo elétrico. Quanto mais amperes, mais elétrons passando. Entendi. É a quantidade de eletricidade fluindo. E, para medir a corrente, se o voltímetro é em paralelo, o amperímetro deve ser diferente. É diferente, sim. O amperímetro mede quanto fluxo está passando através de um ponto. Então, ele precisa ser colocado em série no circuito. Em série quer dizer no meio do caminho. Isso. Você tem que, abrir o circuito e colocar o amperímetro ali para a corrente toda passar por dentro dele. Pensa num contador de água na tubulação ou numa catraca de ônibus. O fluxo tem que passar por ele para ser medido. Ah, saquei. Um mede a diferença de fora, paralelo, o outro mede o fluxo passando por dentro. Sério. Bem lógico, na verdade. É bem lógico. Agora, esse fluxo de elétrons, essa corrente, ela passa livremente pelo material ou encontra alguma dificuldade? Ótima pergunta. Quase nunca é um caminho totalmente livre. Existe uma oposição, uma dificuldade que o próprio material oferece à passagem da corrente. E isso a gente chama de resistência elétrica. Resistência, como na analogia da água. Seria tipo um cano mais fino? Ou com alguma sujeira dentro? Exatamente isso. Um estreitamento, obstáculos, algo que atrapalha o fluxo. A resistência elétrica vem das colisões dos elétrons em movimento com os átomos do próprio material. É como uma fricção interna. E imagino que isso varie muito de material para material, né? Um fio de cobre não deve ter a mesma resistência que, sei lá, um pedaço de madeira. Não de longe. A resistência elétrica, símbolo R, medida em ohms, aquela letra grega ômega, depende de alguns fatores principais. Primeiro, como você disse, o material. Certo. Cada material tem uma propriedade chamada resistividade, que basicamente diz o quão resistente ele é. Cobre, ouro, prata têm resistividade baixíssima, são ótimos condutores. Borracha, vidro, ar têm resistividade altíssima, são isolantes. O material do Senai deve ter uma tabela disso, né? Tem sim, a tabela 6. Mostra lá, por exemplo, que o cobre é muito, muito melhor o condutor que o aço. Além do material, o comprimento do fio também influencia. Ah, quanto mais longo, mais difícil passar. Isso. Mais caminho, mais colisões, maior a resistência. E tem também a área da seção transversal, a grossura do fio. Fio mais grosso, mais espaço para passar. Menor resistência. Exatamente. Pensa em mais pistas numa estrada. E, por fim, a temperatura geralmente também afeta a resistência, principalmente nos metais. Normalmente, quanto mais quente, maior a resistência. Interessante. Mas, peraí, se a resistência atrapalha a corrente, ela é sempre algo indesejado? Algo que a gente sempre tenta diminuir? Boa questão. Não necessariamente. É verdade que em linhas de transmissão, por exemplo, a gente quer a menor resistência possível para não perder energia. Essa resistência transforma energia elétrica em calor, né? É o efeito Joule. Por isso que um chuveiro elétrico esquenta a água. A resistência dele é alta. Exatamente. A resistência do chuveiro é alta de propósito para gerar calor. E em muitos circuitos eletrônicos, a gente usa componentes chamados resistores, que têm um valor de resistência específico e útil. Útil? Como assim? A gente usa resistores para controlar a quantidade de corrente que vai para uma parte do circuito ou para dividir a tensão, para proteger componentes mais sensíveis. Eles são peças-chave no design de circuitos. Ah, então a resistência pode ser uma ferramenta também. E para medir essa resistência, como faz? Com um ohmímetro. Isso, ohmímetro. Mas aqui, olha, atenção redobrada com a segurança. Para medir resistência, o circuito tem que estar totalmente desligado, sem energia nenhuma. Por quê?
porque o ohmímetro funciona aplicando uma pequena tensão própria para ver como a corrente passa e calcular a resistência. Se tiver outra fonte de tensão ligada no circuito ao mesmo tempo, Complica. pode complicar muito, pode queimar o aparelho ou pior. Então, regra de ouro. Antes de medir ohms, sempre desligar tudo e, idealmente, até confirmar com o voltímetro que não tem tensão nenhuma ali. Segurança em primeiro lugar. Anotado. Bom, então a gente já viu a tensão, volts, empurrando, a corrente, amperes, fluindo, e a resistência, ohms, dificultando ou controlando esse fluxo. Isso. As 3 grandezas fundamentais. E elas parecem dançar juntas, né? Como uma se relaciona com a outra. Aí que entra a famosa lei de Ohm, imagino. E aqui é onde fica realmente interessante. Chegamos nela. A lei de Ohm. George Simon Ohm, lá em 1827, sacou a relação matemática entre essas 3 grandezas para muitos materiais, os que a gente chama de ômicos. E qual é a mágica? Qual é a lei? A lei é surpreendentemente simples e poderosa. Ela diz que a tensão V aplicada num componente é diretamente proporcional à corrente I que passa por ele. E essa proporção é justamente a resistência R do componente. Matematicamente, V igual a R multiplicado por I. V igual a R vezes I. Ou, se você quiser isolar a corrente, I igual a V dividido por R. Ou R igual a V dividido por I. É a mesma relação, só escrita de formas diferentes. V igual a RI. O que isso quer dizer na prática? Por que essa fórmula é tão fundamental? Porque ela permite prever o comportamento do circuito. Se você sabe a tensão que vai aplicar e a resistência do componente, você calcula na hora qual vai ser a corrente. Ela mostra que para uma resistência constante, se você dobrar a tensão, a corrente dobra. Se triplicar a tensão, a corrente triplica. É uma relação direta. E a resistência? A corrente é inversamente proporcional à resistência. Se você mantiver a tensão, mas colocar o dobro de resistência, a corrente cai pela metade. Entendi. Mais resistência, menos corrente, com a mesma pressão. Exato. Isso permite dimensionar fios, escolher resistores, garantir que os componentes não vão queimar por excesso de corrente. É a base de quase toda análise de circuitos elétricos simples. Quer um exemplo rápido? Manda. Digamos que você tem uma bateria de 12 volts e você liga um resistor de 6 ohms nela. Qual a corrente? I igual a V sobre R. Então, I igual a 12 volts sobre 6 ohms. Dá 2 amperes. Pronto. A lei te diz isso antes de você ligar qualquer coisa. Fantástico. É como ter um mapa do tesouro elétrico. E para conferir se esses cálculos batem com o mundo real, ou para achar problemas num circuito que não está funcionando, a gente precisa medir. Já falamos dos aparelhos separados, voltímetro, amperímetro, ohmímetro. Tem algo que junte tudo? Tem sim, e é a ferramenta talvez mais usada por quem mexe com eletricidade e eletrônica. O multímetro. Medidor. Isso. Ele mede múltiplas grandezas. O multímetro digital comum mede tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência e muitos medem outras coisas também, como capacitância, frequência, testam diodos. É um carnivete suíço elétrico. Bem prático, mas imagino que todos aqueles cuidados na hora de usar cada função continuam valendo, certo? A segurança, principalmente. Totalmente. Não pode esquecer. Vai medir tensão, volts, pontas de prova em paralelo. Vai medir corrente, amperes. Abre o circuito, pontas de prova em série. Vai medir resistência, ohms. Regra número 1, circuito desligado, sem energia. Checa antes. Essa checagem é crucial mesmo. É fundamental. O material do Senai até conta um caso, de um técnico que quase causou um belo estrago por não verificar a ausência de tensão. Essa prática é a base de normas de segurança importantes, como a NR10 aqui no Brasil. Com eletricidade, não se brinca. Mensagem mais que clara. Segurança sempre. Ok, acho que demos uma boa passada geral. Entendemos a tensão como a pressão em volts,
a corrente como o fluxo em amperes e a resistência como a dificuldade em ohms. Os 3 pilares. E vimos a lei de Ohm V igual a RI como a cola que une tudo isso, pelo menos nos materiais mais simples. Então, o que tudo isso significa, afinal? Significa que esses são os tijolos, a base para entender como a eletricidade se comporta em um circuito. Com esses conceitos, a gente começa a conseguir analisar desde uma lanterna simples até sistemas bem mais complexos. São as ferramentas essenciais da eletrotécnica. Exatamente. São os blocos de construção. E sabe o que é mais fascinante? Para deixar aí uma pulga atrás da orelha. O quê? Que essa lei de Ohm bonitinha, V igual a RI com R constante, funciona super bem para resistores, para fios. Mas muitos dos componentes que fizeram a revolução eletrônica, diodos, transistores, os chips dos computadores e celulares, Sim. eles não seguem essa lei direitinho. São chamados de componentes não ôhmicos. Neles, a resistência não é um valor fixo. Ela muda dependendo da tensão ou da corrente que está passando. A relação entre V, I e R fica bem mais interessante. Então a coisa complica depois. Complica e fica muito mais poderosa. Entender como esses componentes não ôhmicos funcionam é o que abre as portas para toda a eletrônica moderna com suas possibilidades quase infinitas. Fica aí o convite para continuar explorando esse mundo.